92,1 MHz, mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1 e também pelo Facebook. Estamos ao vivo na página da Moderna FM e também na página do blog Douglas Batista. Hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2020, agora 12:02 em Luiz Eduardo Magalhães. Está no ar o Direto ao Assunto. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Coordenador da Polícia Civil no Oeste falou sobre a operação contra fake news. Moderna FM. Lembrando que você pode participar com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp 3628-2306. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio. Bonfim daqui a pouquinho participando com a gente, trazendo informações direto das ruas da cidade. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel Santana. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. E hoje já vamos passar aí a nossa pergunta para você participar, daqui a pouquinho disponível na nossa live no Facebook, também pode participar pelo Instagram. A pergunta é: você acredita que a desinformação, mais conhecida como fake news, será utilizada como arma política em 2020? Participe da nossa enquete, daqui a pouquinho já liberada no Facebook para você. Douglas Batista, nosso colega que entrevistou o coordenador da Polícia Civil, está acompanhando o nosso Direto ao Assunto lá pelo Facebook. Você também pode acompanhar a gente tanto em vídeo no Facebook e também pela Rádio Moderna. A gente volta a falar do índice de isolamento, que continua baixo aqui na região oeste da Bahia. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, nenhum município aqui do Oeste alcançou o mínimo de 50%, que é o recomendado pelas autoridades de saúde. Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, tem um índice de 32,3%, Barreiras 34,5%, São Desidério 37,9%. Esses são dados do dia 16, então a gente continua mantendo esse índice baixo, infelizmente, aqui na região. Volto a falar do Hospital do Oeste, que é a referência aqui na nossa região, tem 10 leitos de UTI exclusivos para Covid. Desses, 5 já estão ocupados. Como eu falei no início, vamos trazer a entrevista com o delegado Rivaldo Luz sobre a operação contra fake news que aconteceu ontem. Ele concedeu entrevista hoje ao Hora 8 Notícias com Douglas Batista e com Geisa Calado. E na coluna Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara, vamos falar sobre aquelas pessoas que insistem em desacreditar que estamos vivendo uma pandemia. Apesar dos dados dos especialistas falando, essas pessoas ficam em negação e preferem acreditar em teorias da conspiração. Vamos falar sobre isso. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Olha, para essa quinta-feira aqui, Luiz Eduardo Magalhães, sol e algumas nuvens e não chove, segundo a Clima Tempo, máxima de 31 graus. Amanhã, sol com algumas nuvens e não chove, temperatura variando entre 18 e 32 graus. Hoje, em São Desidério, máxima de 31 graus. Máxima de 31 graus também em Barreiras. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da nossa região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja, que está custando R$ 84,67, alta de 0,40%. O milho vale R$ 36,50, queda de 1,35%. O café está custando R$ 450.
O feijão carioca, R$ 290. O arroz em casca tipo 1, disponível na região, está sendo vendido por R$ 62. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 195, segundo a Acrioeste. E para esta quinta-feira, o dólar teve um aumento, R$ 5,35, vale o dólar até o presente momento. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Agora vamos a mais informações do trânsito com ele, José Bonfim. Muito bem, Débora Muniz, boa tarde para você, boa tarde, Raquel Santana, boa tarde para você que está acompanhando a edição desta quinta-feira do Jornal Direto ao Assunto. Muito vento nesse exato momento aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Sempre também, né, o sol acabou se escondendo ali no meio a tantas nuvens, né, hoje que pela manhã passou uma chuvazinha rápida também em alguns bairros aqui da cidade, né? O tempo está diferente em Luiz Eduardo Magalhães. Ainda frio neste período de meio-dia que é muito movimentado. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade com um trânsito muito grande, principalmente trânsito também rotativo, aquelas pessoas que vêm a negócio, né? Aumentando o fluxo de veículos, caminhões, carretas aqui na nossa cidade. Nesse exato momento a gente observa grande fluxo de veículos pequenos, motocicletas também passando aqui, saindo principalmente das principais ruas aqui do centro da cidade. E a gente nota também uma grande movimentação também de veículos que vem ali sentido o bairro Santa Cruz, acessando tanto a paralela Eduardo Campos, como também a via da BR-242, sentido ali ao bairro Jardim Paraíso. Movimentação aumenta neste exato momento na Eduardo Campos, acessando também a via da BR-242, sentido a BR-020, também ao bairro Santa Cruz. Movimentação de pico também nos principais cruzamentos. Cruzamento da JK com a Salvador, da Avenida Brasília também a gente nota ali, agora há pouco, uma grande movimentação já começando também. E todos os dias, nesse período da manhã também, período do dia da tarde, são os 3 períodos com muita movimentação no trânsito aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E olha só, mais 6 cidades com transporte de passageiros suspensos. Aliás, correção, 3 cidades agora somando-se aos números das cidades que já estavam sem transporte intermunicipal, são 316 o número de cidades no interior da Bahia que não podem aí transitar os transportes de passageiros de um município para outro, ou até mesmo chegar de outros estados para o estado da Bahia. Nesta quinta-feira, já no Diário Oficial de hoje, determinando, portanto, o fechamento das rodoviárias na cidade de Anagé, que fica na região de Vitória da Conquista, ali no sudoeste aqui do estado da Bahia. Anagé é uma das cidades. O retorno à cidade de São Firmino Alves, que fica no sudoeste também. Novo Horizonte, na Chapada Diamantina. Também Queimadas, que fica na região Cisaleira. E Vanderlei, que fica no oeste da Bahia. São as cidades que já podem ter aí o transporte de passageiros em funcionamentos diante do Diário Oficial publicado nesta quinta-feira pelo governo do estado da Bahia. E também já em funcionamento, já desde o início da semana, e todos os dias são publicados também, retorno em algumas cidades, os Detrans, né, que retomam o atendimento em 6 circunscrições regionais de trânsito, que é o Ciretrans, já via agendamento, né, atendimento apenas via agendamento marcado por aplicativo, que é o saque digital. A partir, então, deste agendamento, as pessoas podem utilizar dos serviços prestados aí pela Ciretrans e também pelas repartições de trânsito dentro de vários municípios. Então, a Ciretrans da cidade já começa a funcionar desde ontem. Conceição do Coité, cidade de Conceição do Coité, Cruz das Almas, Feira de Santana, Jequié, Juazeiro e também Serrinha, desde ontem já estão funcionando essas Ciretrans.
E os usuários podem agendar os serviços de habilitação e também serviços, né, de veículos através do portal saquedigital.ba.gov, tirar todas as dúvidas e também o cidadão é encaminhado para os serviços disponíveis através, então, desse agendamento. Os interessados também podem baixar no seu celular o certificado de registro e licenciamento de veículo e também imprimir uma cópia deste documento sem precisar sair de casa. Pode imprimir em casa e também no escritório, sem ter a necessidade de ir até o órgão de trânsito nessa cidade. Portanto, está aí facilidade para o cidadão diante dessa pandemia do coronavírus. E o Detran, ele reclamou o atendimento e agendamento na Ciretrans da cidade de Alagoinhas, Amargosa, Brumado, Camaçari, também na cidade de Barreiras, Conceição do Poité, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, também a cidade de Feira de Santana, Irecê, Guanambi, Itamaraju, Itapetinga, cidade de Ipirá, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, também Santa Maria da Vitória, Senhor do Bonfim, Serrinha e a cidade de Teixeira de Freitas, que já a partir dessa semana todas essas Ciretrans já estão funcionando, mas volto a afirmar, atenção cidadão, você primeiramente vai ter que acessar o saque digital para fazer o seu agendamento. A partir então do agendamento, aí você vai poder utilizar, ser atendido, utilizar os serviços aí que são prestados pelos órgãos de trânsito. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães também já está funcionando. E também via agendamento para qualquer tipo de serviço que é oferecido pela Retran aqui da nossa cidade, né? Nesse exato momento aumenta o fluxo de veículos aqui nas vias da BR-242, muita motocicleta, muito veículo pequeno. A gente nota sempre a presença também de muitas carretas, muitos caminhões, né, transportando cargas aqui para a nossa cidade ou saindo daqui, transportando também todo tipo de carga da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Tempo ainda fechado, muito vento e ainda frio aqui ao lado da BR-242 com a BR-020. É com você, Raquel, daqui a pouquinho a gente volta, vou atualizar os boletins da Covid-19 nas principais cidades do oeste da Bahia. Então, daqui a pouco a gente volta, você me chama que a gente faz, então, essa atualização. Grande abraço. Abraço, Bonfim, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho o Bonfim voltando com os boletins da região oeste da Bahia. Quem está acompanhando a gente lá pelo Facebook é o Antônio Correia Júnior, dando boa tarde pra gente. Boa tarde pro Antônio. Paula Wendy também deu boa tarde pra gente aqui, bom dia. Qual o número da Secretaria de Saúde? A gente tem alguns números, né? O 3628-2242, o 1133. Tem um número específico também de teleconsulta para dúvidas em relação à Covid-19. A gente pode passar também, né? Porque é uma dúvida da Paula Wendy, mas pode ser uma dúvida também de outros ouvintes e de outras pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook também. Um abraço para a Paula Wendy, está acompanhando a gente também lá pelo Facebook. Daqui a pouquinho tem entrevista com o coordenador da Polícia Civil aqui no oeste da Bahia, o doutor Rivaldo Luiz, que ele conversou com Douglas Batista no Hora 8 Notícias. Daqui a pouquinho a gente traz a entrevista na íntegra, mas antes, Débora tem um recadinho pra gente. Moderna FM. Superlojas Nosso Lar, onde você encontra o maior conforto pelo menor preço. Crediário próprio e com facilidade. Aproveite as ofertas, promoções na Superlojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Só na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, Centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 77-3628-4717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. Está procurando lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais?
O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 17 minutos. Quem está acompanhando a gente também é a Poli Alves. Boa tarde, Raquel e Débora. Boa tarde também para a Poli. Obrigada por acompanhar a gente na Moderna FM, no Direto ao Assunto. Como eu falei antes, Douglas Batista, Geisa Calado, do Hora 8 Notícias, conversaram com o coordenador da Polícia Civil. Ele é coordenador da Polícia Civil aqui no Oeste da Bahia, Dr. Rivaldo Luiz. Ele também comanda essa operação das fake news e você vai conferir agora a entrevista na íntegra. Para quem não acompanhou no Hora 8 Notícias, vai acompanhar agora no Direto ao Assunto. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa operação, mas antes de chegar na operação de ontem, eu queria saber do senhor como é que surgiu essa investigação. Foi através de uma denúncia? Tem quanto tempo que essa investigação está acontecendo? Na verdade, Douglas, a gente sabe que essa nova modalidade de crime digital está tomando conta do Brasil. Os noticiários falam sempre com relação a fake news, então é uma situação que está acontecendo muito. Os crimes contra a honra na internet, os crimes sexuais, a preparação dos crimes estão muito acontecendo por via digital. A gente vem recebendo de Barreiras do Luiz Eduardo, em outras cidades, diversas ocorrências com relação a blogs, a sites, a perfis na internet, falsos ou então verdadeiros, mas com intuito difamatório. A gente investiga esse crime do Luiz Eduardo há bastante tempo, como existe outros aqui em Barreiras também. Então a gente foi acompanhando essa situação para poder identificar o proprietário da página, o dono do perfil, as pessoas identificadas que estavam praticando essas difamações há bastante tempo. Doutor, existem outras páginas ou outros perfis que também estão sendo investigados pela Polícia Civil? Com certeza. Tanto de perfil político, como também de perfil pessoal e difamatório, entendeu? Mas que existem vários perfis sendo investigados nesse momento, existe. Entendi. Doutor, o mandado de busca e apreensão na casa do investigado, ele foi expedido pela comarca de Luiz Eduardo Magalhães? Que dia que chegou esse mandado? Foi expedido pelo juiz da Vara Criminal de Luiz Eduardo Magalhães, foi passado pelo Ministério Público e foi requerido pela polícia, né? Então, assim, não foi uma coisa da cabeça da polícia, foi uma coisa que passou pelo crivo, tanto da delegacia, do Ministério Público e do Judiciário. Entendi. E como foi a operação de ontem, doutor? Vocês esperavam buscar na casa do investigado equipamentos, computadores? Como é que foi essa operação ontem? Na verdade, Douglas, ele já tinha bastante elemento probatório que comprovava a autoria do suspeito no crime em tela. Tanto que foi dado parecer favorável em todas as instâncias, e do promotor e do juiz. Então, na verdade, a gente tinha um conjunto probatório bastante forte. Ele era, sim, o proprietário da página, ele era a pessoa que alimentava a página estava cadastrada no seu e-mail, na sua internet, no IP do seu computador, então a gente tinha prova bastante clara. A gente pedia busca e apreensão para que a gente pudesse apenas ligar, mostrar os aparelhos que estavam sendo usados para a movimentação da página, o equipamento de estúdio que estava gravado para filmagens e espionagem para que pudessem ser explorado isso no seu site. Então, assim, a gente quis também mostrar à sociedade que o crime virtual, o crime digital, ele pode sim ser descoberto, ele pode sim ser identificado. A gente consegue sim descobrir as pessoas que são responsáveis por esse conjunto de crimes aí que a gente sabe que pode causar um dano irreparável para a vida. Doutor, o que vai acontecer agora, né? O investigado ele foi encaminhado para a delegacia, acredito que já deve ter sido liberado. Quais são os próximos passos? Porque o crime de fake news ele ainda não está tipificado, né? Então o investigado ele pode responder por outros crimes? Ele responde, na verdade, por outros crimes, como injúria, calúnia, difamação. E se a gente entender que existe participação de mais pessoas, ele pode ser uma associação criminosa, crime de ameaça, crime de diversos outros crimes
que consta no Código Penal. Ele foi ouvido, foi liberado, o material foi encaminhado para a perícia, o material vai ser periciado pelo perito técnico para que possam ser retirados dali provas mais ainda de outros participantes e outros investigados no crime, para que a gente possa, assim, dar fim a uma rede de fake news que existe em Luiz Eduardo. Doutor, essa operação, ela se estende para a região oeste da Bahia? Com certeza. Ela vai acontecer, a gente não pode entrar em detalhes, mas existem outros sites, outras redes sociais que estão sendo utilizadas nesse momento a diversos fins, não só políticos, como pessoais, e essas redes precisam ter uma identificação, precisam ter uma resposta à sociedade de forma bem rápida. Muito bem. Doutor, o senhor deve ter acessado já ontem, né, as notícias, as informações. A pessoa investigada tem ligação direta com o blog de notícias aqui da cidade, né, conhecido na região. E, inclusive, o próprio blog divulgou uma nota ontem onde ele alega que está sendo vítima de perseguição política. Segundo ele, essa investigação que foi atrás do seu funcionário teria interesse de atingir a ele e seus familiares. O que dizer sobre isso? Douglas, olha bem, eu tenho um apreço muito grande pela imprensa, um apreço pessoal pelos anos trabalhados com os blogs que assim que trabalham em Luiz Eduardo, até pela relação que nós temos, sempre amistosa, sempre respeitosa. Quem me conhece, você me conhece há muito tempo, eu não tenho motivo nenhum para agir dessa forma. Se o que a gente gosta ou não, respeite, mas temos que respeitar que o prefeito da cidade, as autoridades da cidade têm sim que serem respeitadas. As pessoas estavam sendo difamadas há muito tempo. E não só com relação a ela, mas também com relação a diversas outras pessoas que estão sendo investigadas. Não foi feito nada arbitrário. Passou pelo crivo do Ministério Público, do Judiciário, de 2 ou 3 delegados, então está todo mundo com perseguição. Pelo menos da nossa parte isso não acontece. Posso lhe garantir que houve uma lisura, um cuidado, um trato com a pessoa que estava sendo investigada. A pessoa não foi molestada, não teve arrombamento, entramos de forma pacífica. Estamos fazendo o nosso trabalho. Quero que você entenda também que o próprio suspeito confessou o crime, confessou a propriedade do site, confessou que movimentava o site. Então, assim, a página na internet. Então, assim, o que configura que não foi uma busca e apreensão infundada, sem fundamento, de forma abrupta e irresponsável. Foi uma coisa investigada, uma coisa que tem provas fartas nos autos da autoria, e que temos a confissão na presença de 2 advogados escolhidos pelo suspeito. Então, assim, como é que pode ser a perseguição se isso tem todo o laço probatório bem explicado nos autos do processo? A gente entende a chateação, o desapontamento, mas a gente pede que a polícia, que acredito eu que tem um trabalho prestado na região, seja respeitada e tenha um respeito da população. Eu acredito que a gente consegue ter isso, né? E se a vítima está sendo algumas autoridades da cidade, as autoridades têm que ser respeitadas como tal. Isso é meu entendimento, é meu raciocínio. Se o prefeito da cidade, ou o secretário, ou quem quer que seja, está sendo difamado, o que será das pessoas da cidade? Então, se nada está sendo tomado providência, nada é feito, né? E virou o quê? A internet não é terra de ninguém, não é terra sem lei. Existe em tramitação uma lei bastante específica e dura com relação a crimes digitais, mas existe o Código Penal, até agora existe o Código Penal que pode lastrear todo esse tipo de crime. Então, eu acredito que a investigação ela foi exitosa, ela foi cautelosa, ela foi cuidadosa, e ela passou, sim, pelo crivo de outras autoridades para que ela tenha, para que o país tenha essas decisões. Então, não foi uma decisão abrupta, irresponsável e arbitrária da polícia. Foi uma decisão da justiça. Bom, só para a gente encerrar então, doutor, te agradecer mais uma vez. Esse inquérito ele tem prazo para ser concluído? Depois de ser concluído, ele é encaminhado para o Ministério Público? Como é que funciona?
Nós temos 30 dias para concluir o inquérito, a perícia já vai ser feita a partir de hoje, leva alguns dias sim, 30 dias porque o réu é solto, a gente vai concluir o inquérito dentro desse prazo, vai ser encaminhado para o Ministério Público e assim para o Judiciário. O investigado corre risco de ser preso, delegado? Douglas, é uma coisa assim, a gente precisa de algumas diligências ainda, a gente precisa acompanhar a perícia, vamos ver o que vai ser encontrado no celular, no computador, nos equipamentos. Nesse momento eu não vejo necessidade, tem endereço certo, ocupação definida, não tem antecedentes criminais, os crimes não são crimes violentos, embora graves com relação a uma. Então, assim, nesse momento eu não vejo necessidade disso, nós não vemos isso, entendemos que a gente precisa andar com as investigações, colher mais informações e também entendo que isso sirva de exemplo para toda a sociedade que entenda que as redes sociais não é um caminho sem lei. Tá aí a entrevista que o coordenador da Polícia Civil aqui no oeste da Bahia, o doutor Rivaldo Luz, concedeu à Hora 8 Notícias. Você ouviu Douglas Batista aí o entrevistando. A gente também ofereceu espaço para Cis Vilares se pronunciar, mas ele não pôde participar do nosso programa hoje. Mais uma vez, a gente deixa claro aqui que o nosso canal continua aberto. Caso ele queira se posicionar, você que ouviu, assistiu direto ao assunto ontem, trouxemos a matéria do À Tarde, falando sobre essa operação. Citamos, né? Na matéria do À Tarde cita o blogueiro Cis Vilares. A gente entrou em contato com ele, mas caso ele queira se posicionar ainda durante essa semana, na próxima, o nosso canal continua aberto. Tem gente participando lá no Facebook. O Teone T. Santos, boa tarde, Raquel e Débora. Boa tarde, Teone. Claudemir Silva de Souza também, boa tarde, assistindo a gente. Mãe também está acompanhando a gente. E o Claudemir aqui, ele complementou. Raquel, manda um alô para o seu fã, Claudemir. Um abraço, Claudemir, para você aí acompanhando a gente. Obrigada por estar acompanhando a gente mais uma vez. Agora, 12:29. A gente vai voltar a falar da Covid-19 agora. Tem um giro pela capital baiana com Patrícia Narriman. Boa tarde, Narriman. Oi, Raquel. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você também, Zé, para todos os nossos ouvintes aí através da Rádio Moderna FM, que sintonizam aí em Luiz Eduardo Magalhães. A gente fala aqui direto de Salvador, numa tarde de quinta-feira, comecinho de tarde de bastante sol aqui. O tempo tá bem gostoso aqui em Salvador, viu, minha gente? Olha, eu já começo falando em relação ao Detran, que retomou ontem o atendimento dos serviços de trânsito em mais 6 cidades, com atendimento agora voltados para serviços de habilitação e também de veículos, mas apenas serviços liberados pelo órgão, já que nem todas as atividades voltaram a ser realizadas por conta da pandemia, a gente sabe muito bem, né? No começo da semana foram 32 cidades que retomaram o serviço do Detran e ontem mais 6, entre elas Juazeiro, Jequié, Feira de Santana, Barreiras. Ou seja, esses serviços, minha gente, devem ser agendados previamente no Saque Digital, que o endereço é saquedigital.ba.gov.br, e também por lá é possível, além de você agendar esse serviço, né, de renovação de habilitação, você que está precisando fazer alguma vistoria no seu veículo, vai agendar lá, o site vai te direcionar para o ponto, né, aí da Retran, da Ciretran, aí do Detran. E é possível você também baixar no celular o documento do veículo no formato digital e ainda imprimir esse documento, ter uma cópia desse documento imprimindo aí de sua própria casa ou do seu trabalho. Agora, isso só vale para quem tiver o licenciamento atualizado. Outra informação que eu trago para vocês aí em Luiz Eduardo Magalhães é que houve uma polêmica muito grande ontem, né, envolvendo o deputado Capitão Alden da Assembleia Legislativa da Bahia, que invadiu as dependências do hospital de campanha do antigo Hotel Riverside aqui em Lauro de Freitas para investigar, segundo ele, irregularidades. O secretário Fábio Vilas Boas ressaltou hoje
que autorizou, sim, a visita do deputado no hospital de campanha da Arena Fonte Nova, que ainda estava sem pacientes. Essa visita foi autorizada ainda em maio, mas no hospital de campanha da Arena Fonte Nova, que estava para ser inaugurado, né? Foi inaugurado há poucos dias, que estava para ser inaugurado e ainda não tinha pacientes. Essa visita foi feita acompanhada de assessores, né, dos assessores do deputado Capitão Alden, assessores da CESAB, a Secretaria Estadual de Saúde, mas foi dito à equipe naquele momento, a equipe do Capitão Alden, da Assembleia Legislativa, que não podia ser feita visita alguma com pacientes internados, visto que não é permitida visita de parentes, né, quando a gente está com esses pacientes internados, não é permitida visita de parentes, quem dirá, né, de pessoas que não estão ali envolvidas com aquelas pessoas que estão internadas ali. Até porque, segundo o próprio o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, diz, a gente está falando de doença altamente contagiosa e é por conta apenas de uma questão de segurança. Segurança que, na verdade, é uma segurança bastante crítica, né? Você entrar ali, tem que estar todo cheio de roupa. A gente vê que os próprios médicos, né, com todo aquele aparato, às vezes eles usam 2, 3 máscaras, toda aquela roupa, né, para que as pessoas tenham uma noção, tipo de astronauta, e mesmo assim eles são acometidos da doença. Como que um secretário estadual de saúde vai permitir a presença, seja lá de quem for, numa dependência com uma unidade tratando de uma doença infectocontagiosa assim, né? Então, não foi permitida a entrada do deputado em nenhum hospital que tivesse paciente internado. Ele tentou invadiu ontem as dependências do Hospital Riverside, hospital de campanha lá em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. E aí esse assunto, essa polêmica já está na justiça. O secretário Fábio Vilas Boas diz que não vai mais bater boca, nem vai mais conversar sobre este assunto com o deputado Capitão Alden, que bateu boca dizendo que teve sim autorização do secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. Ele disse mais uma vez, o secretário disse mais uma vez que autorizou sim a entrada dele em unidades de saúde de tratamento da Covid sem pacientes internados. Para finalizar, lembro que a Bahia já chegou, viu, Raquel e Zé, a 40.926 casos na manhã desta quinta-feira, com 1.222 mortos, e a gente tem 316 rodoviárias fechadas por conta para conter o avanço do novo coronavírus aqui na Bahia. De Salvador, Patrícia Narman para a Moderna FM. Obrigada, Narman. Ela que está em home office lá, trabalhando de casa, né, gravando para a gente aí, trazendo algumas informações do estado da Bahia. Claro que a gente está na Bahia, mas trazendo da capital. A gente sabe que a situação Salvador, região metropolitana, sul do estado, extremo sul do estado, a situação está bem pior. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães começa a piorar agora e a gente lembra que o número de leitos de UTI exclusivos para a Covid são baixíssimos, então a gente começa a se preocupar também aqui no Oeste. O Oeste que demorou a aumentar os números de casos de Covid, mas agora a gente tem um cenário mais preocupante. Tem o nosso ouvinte, o Wilson, está participando. Estou ouvindo aqui em Barreiras todos os dias. Abraços a toda a equipe. Um abraço também para o Wilson, acompanhando a gente lá de Barreiras pelo Facebook. Agora a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta, a gente tem a nossa coluna Mente Sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:34. 92,1. Liquida Móveis das lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Guarda-roupa 6 portas de 1.599 por 1.199. Cozinha com balcão de 1.599 por 1.299. Guarda-roupa Rim de 1.999 por 1.599. Estofado em umas canto com puff de 3.499 por 2.899. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. 6399242541. Acesse nossas redes sociais. Liquida Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode
Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. É da parceria entre o homem e a terra que a vida nasce e a esperança renasce. E o governo do estado reforça essa parceria, ajudando os agricultores familiares a enfrentar os efeitos da pandemia e produzir mais alimentos para todos os baianos. Edital emergencial para segurança alimentar e nutricional na Bahia. É mais renda e inclusão para 10 mil famílias. É alimento saudável chegando à nossa mesa. Inscrições até 23 de junho no site www.car.ba.gov.br. Parceria mais forte. Juntos para alimentar a Bahia. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:36. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho e a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, agora 12:38. E tem uma nota aqui da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, vem a público informar mais 7 novos casos de Covid. Os casos se referem a 4 pacientes do gênero masculino, de 29, 33, 38 e 52 anos, 3 pacientes do gênero feminino, de 20, 33 e 34 anos, um paciente com histórico de viagem, o outro é profissional de saúde. Então, a gente já tem esse primeiro registro, pelo menos de acordo com os boletins da Prefeitura, de uma profissional de saúde que testou positivo e, consequentemente, vai ser afastada das suas atividades. Os demais não têm histórico de viagem ou contato com caso positivo. A gente lembra que a transmissão comunitária já acontece aqui no nosso município. Segundo a nota, todos apresentam sintomas que não indicam necessidade de internação hospitalar e permanecem em isolamento domiciliar obrigatório, monitorados e acompanhados pelo serviço de telemedicina e pela vigilância epidemiológica. Todos os contatos intradomiciliares permanecem em isolamento domiciliar, monitorados e investigados pelo serviço de telemedicina e pela vigilância epidemiológica, lembrando que é aqui a nota da Secretaria de Saúde do município. A nota diz ainda: ressaltamos que todos os procedimentos têm sido deliberados em consonância com as determinações da Organização Mundial da Saúde. Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães tem 127 casos confirmados da Covid-19 e um óbito. A nota complementa ainda dizendo: lembramos que a melhor maneira de proteção contra o coronavírus continua sendo o distanciamento social para que mantenhamos o controle no município, preservando a saúde e a vida dos luiz-eduardenses. O vírus está entre nós e não temos como saber quem pode ser portador. Se você puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Quem assina a nota é o secretário de Saúde, Felipe Melli. Então, Luiz Eduardo Magalhães, com 127 casos de Covid confirmado, mais 7 confirmados hoje. Aqui no oeste da Bahia tem um município que decretou lockdown, é o município de Mansidão, com cerca de 12 mil habitantes. Mansidão que nem chegou a 30 casos, mas como a cidade é pequena também, né? Esses números já assustam. Então, o prefeito de Mansidão decretou o lockdown lá do dia 6 ao dia 13 de junho
e renovou esse decreto até o dia 20. Então, aqui no oeste da Bahia, parece que esse é o município que tomou a medida mais dura em relação à Covid-19. A gente tem acompanhado esses números que são sempre crescentes aqui na nossa região e a oferta de leitos de UTI é baixíssima. 12h41, Débora tem um recadinho pra gente. Débora fazendo contato com o professor Adelvan, nosso colunista, psicólogo. A gente vai ver se ele vai participar com a gente. Acho que Débora já está conseguindo contato. O tema de hoje é falar sobre aquelas pessoas que insistem em desacreditar que estamos vivendo uma pandemia e preferem acreditar em teorias da conspiração. Provavelmente você já conhece uma pessoa dessa, né, que apesar dos dados do Brasil também, do nosso estado aqui, ainda insistem em não acreditar que a gente está vivendo realmente uma crise de saúde pública com reflexos também na economia. Não? Ah, tá. Bonfim tá aqui com a gente. Débora Muniz. Tá. Deixa eu chamar. Cadê? Débora. O pessoal que tá no Facebook só vendo a gente aí, sem entender um pouquinho, né? A gente não conseguiu ainda contato com o nosso colunista, o professor Adelvan, mas Bonfim tá na ponta da linha. Ele vai trazer uns boletins da região oeste. Mandar um abraço para Juscelene Sena, tá acompanhando a gente lá pelo Facebook. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel Santana. Voltando agora, né, para a gente fazer esse complemento a respeito da Covid-19. Oi. Tá ouvindo a gente? Estou ouvindo. Normal, perfeito. Prontinho, pode participar com a gente. Agora tá tudo ok. Bonfim? Oi. Pode trazer pra gente os boletins, então. Fica à vontade. Muito bem, Raquel, né? Probleminha de áudio aí. A telefonia celular, de vez em quando, ela apronta com a gente. Veja só. A cidade de Barreiras ainda, né, naquela crescente de número de casos aí positivos. Todos os dias tem aí um aumento, a exemplo do que está acontecendo também aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E a Secretaria, ela divulgou novos casos dos boletins, nesse boletim atualizado de ontem. Agora 181 casos lá na cidade de Barreiras, 181 casos, 48 casos em análise lá em Barreiras, 111 é o total de pessoas recuperadas. E, infelizmente, nesses registros, 2 óbitos registrados aí da Covid-19 lá na cidade de Barreiras. Luiz Eduardo, você acabou de falar aí a respeito do aumento também dos casos, mais 7 somado aos 120 divulgados ontem, total agora de 127 aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Em São Desidério são 53 pessoas aí contaminadas aí com a Covid-19, 6 casos estão aguardando retorno de exames, né? Então 6 em análise, e a Secretaria de Saúde de São Desidério informa um total de 38 pessoas, né, que foram curadas aí da Covid-19 lá em São Desidério. Bom Jesus da Lapa, outra cidade que também vem crescendo o número de pessoas infectadas aí, né, com coronavírus, um total de 39 pessoas contaminadas lá na cidade de Bom Jesus da Lapa. Também tem um número crescente também em análise, 29 no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, e um total de 28 pessoas recuperadas lá na cidade de Bom Jesus da Lapa. Riachão das Neves, outra cidade que também apresenta um grande número, né, e ultimamente tem crescido também muito, 36 casos de pessoas contaminadas e 49 em monitoramento lá na cidade de Riachão das Neves. A gente também traz o boletim da cidade de Cristópolis, com 14 casos positivos e 47 notificados. A Secretaria de Saúde de Cristópolis também informa que dessas 14 pessoas, né, aí com a Covid-19, 5 já estão curadas, portanto, aí, segundo este último boletim. E a cidade de Tabocas do Brejo Velho já apresenta aí 4 casos positivos aí da Covid-19, ou seja, os municípios que não apresentavam casos estão aos poucos surgindo e fazendo parte, portanto, dessa relação das cidades do oeste da Bahia. Cada dia que passa, aumenta, portanto, o número de cidades aí apresentando aí
casos confirmados e casos positivos aí da Covid-19. E a melhor maneira de diminuir aí a contaminação é você se mantendo distante, né, evitando a aglomeração, utilizando todos os procedimentos de higiene e também o uso da máscara como essencial. Então, é o conselho que os setores da saúde, Ministério da Saúde, passa para você também, né, as secretarias de saúde, para que você evite o contato ao máximo possível, só saia de casa se realmente for muito necessário. E sempre que for no mercado, no comércio, nunca vá mais de uma pessoa da família. Apenas uma pessoa, para que se evite o máximo possível a contaminação aí da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar a nossa participação aqui no Jornal Direto ao Assunto. É com você, Raquel Santana. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Quem estava assistindo a gente, quem está assistindo a gente também, é o meu amigo João Paulo França, meu conterrâneo lá de Camaçari. Nosso colega Edmar Fernandes também estava acompanhando a gente. O professor Marcelo Ferro está acompanhando a gente também lá pelo Facebook. Um abraço para todo mundo, para todos vocês que estão acompanhando a gente. Eu separei um áudio do professor Ítalo Aleluia. Ele é doutor em saúde pública, mestre em saúde comunitária, é professor adjunto na UFOB, na Federal aqui do Oeste, e também integra o grupo de trabalho da Covid-19. A gente falou um pouquinho sobre essa situação do Oeste. Você vai conferir esse trecho da entrevista. O que a gente tem observado é que nós estamos no pior período da pandemia na região Oeste, né? Nós demoramos um pouco para identificar os casos, porque a gente tinha uma grande problemática, que era a região não dispor de um laboratório regionalizado que fizesse os testes. Então, todas as amostras eram encaminhadas para Salvador, e isso levava muito tempo para que os municípios e os gestores dessas cidades tomassem conhecimento dos casos positivos. Então, o que a gente observa é uma tendência no Oeste, que ela segue a tendência nacional e a tendência estadual de interiorização, né, da Covid-19 para os municípios de pequeno porte, para os municípios mais remotos, mais distantes, com um perfil populacional menor, são municípios menos desenvolvidos, municípios com a população menor. Então a gente inicia já justamente os primeiros casos, né, nos municípios maiores, como Luiz Eduardo, Barreiras, e aí a gente vai tendo essa migração, essa interiorização dos casos positivos para as cidades menores da região. Então nós fizemos um gráfico, por exemplo, no boletim que vai sair hoje, do dia 11 de maio ao dia 11 de junho, no intervalo de 30 dias, por exemplo, nós saltamos de 22 para 480 casos. Então, a gente observa que estamos numa fase de ascensão dessa curva de casos positivos em toda a região. Sendo que a cada semana nós vamos tendo a inclusão de novos municípios que ainda não tinham registrado casos positivos. Então, primeiro é importante dizer que a preocupação ela é necessária, ela é fundamental, para que a população ela possa compreender a complexidade desse risco, né, de estar aumentando o número de casos, porque a gente sabe que a nossa região tem pouquíssimos leitos. Mas é importante também a gente ressaltar que não há necessidade do pânico, né? Há necessidade do autocuidado e do cuidado coletivo. Então, quando a gente observa um baixo índice de isolamento social, significa que o fluxo de pessoas ele está praticamente próximo de como se estivéssemos dentro de uma situação normal, né? E isso indica que um baixo índice de isolamento, as pessoas estão circulando normalmente pelas ruas, né, como se nada tivesse acontecendo. Então, o que a gente vem a destacar é que é importante tanto as ações do poder público, mas também é importante a adesão e o cuidado da população. Né? Quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, eu cuido do coletivo. Então, na medida em que eu tenho um baixo índice, né, de isolamento social de um lado, do outro lado, o número de casos crescendo, eu tenho aí a combinação perfeita para que a gente continue tendo uma situação de aumento, né, no pico, né, de casos novos toda semana. Então, nós acabamos tendo aí, nós acabamos juntando duas questões que favorecem o aumento do número de casos. O baixo índice de isolamento e distanciamento, que são coisas diferentes, né? Mas, assim, o fluxo acontecendo normalmente, o número de casos, né, e o número de infectados na região subindo automaticamente. O que é que a gente tem dentro do plano de contingência? Foi elaborado o plano de contingência pela Secretaria Estadual, né, de Saúde, e hoje o que a gente tem de leito disponível está justamente no HO. Então hoje nós temos 10 leitos clínicos e 5 de UTI adulto, né? Sendo que nesse plano de contingência ainda há uma especulação, né, há uma projeção da ampliação de mais 20 leitos
né, estruturação na rede privada, no Centro Hospitalar de Barreiras. Desses 20 seriam 10 clínicos e 10 de UTI adulto. Então, a importância da gente destacar a adesão da população ao isolamento social, ao distanciamento social, é justamente para a gente evitar o colapso desses poucos leitos que nos restam, né? Sim. Que estão à nossa disposição na região oeste da Bahia, porque a gente sabe que nós somos 36 municípios com mais de 900 mil habitantes. Então, se os casos continuam crescendo, se os casos continuam atingindo outros municípios, né, nós já passamos de 20, mas se a gente consegue chegar aos 36, e nesses 36, considerando que o percentual ele pode precisar de atendimento de unidade de terapia intensiva, porque eles evoluem para um caso mais grave, nós podemos aí estar, né, contribuindo para um colapso no Sistema Regional de Saúde do Oeste da Bahia. Tá aí o trechinho da entrevista com o Ítalo Aleluia, ele é professor da UFOB, faz parte do grupo de trabalho que estuda a Covid aqui na região oeste da Bahia. E esse finalzinho é muito importante porque a gente precisa evitar esse colapso da saúde pública, da saúde regional aqui do oeste da Bahia. Por isso a gente precisa adotar essas medidas de prevenção, evitar aglomerações, porque como a gente sempre fala, né? Muita gente pode achar chato isso. Ah, vocês só falam de Covid, vocês só falam que os leitos são poucos, mas essa realmente é a realidade. Então a gente precisa se cuidar, porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, a gente não tem condição de atender todas essas pessoas, né? Então é importante todo mundo aí seguir essas regrinhas que são até básicas. Ninguém tem necessidade de ficar se aglomerando nesse momento, né? Então vamos tentar aí. Claro que a gente não está falando, não vá para o trabalho. Todo mundo está indo para o trabalho. Então, siga para o seu trabalho, mas só vá para o trabalho e para casa, né? Tente evitar essas aglomerações que não tem justificativa. Débora tem um recadinho para a gente agora. Superlojas Nosso Lar, onde você encontra o maior conforto pelo menor preço. Crediário próprio e facilidade. Aproveite as ofertas, promoções nas Superlojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Chegando ao finalzinho do Direto ao Assunto, o Bonfim está na ponta da linha com a gente. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel. Para a gente finalizar, né, com notícia boa, hoje, quinta-feira, está de volta aí o futebol, pelo menos no Campeonato Carioca, né, a 4ª rodada da Taça Rio, né, depois de muitas reuniões aí envolvendo as principais equipes do futebol carioca, né, tanto os 4 grandes times, como também as equipes do interior, as equipes menores, né? Então, a partir de hoje, portões, é claro, fechados, um número muito pequeno de pessoas ali dentro do estádio, a abertura ou o retorno do Campeonato Carioca, né? Nessa 4ª rodada já tem a presença aí de um jogo aí envolvendo o Flamengo, e é hoje o bambambam aí do futebol brasileiro, né? Das equipes que se destacou principalmente no último ano, e vem se destacando de lá para cá, teve a parada aí da pandemia. E hoje, portanto, a partir das 9 horas da noite, estádio do Maracanã, fechado, portões fechados, sem a presença da torcida, apenas o pessoal da Federação Carioca de Futebol e também das equipes também com um número bem limitado. Então, hoje, 9 da noite, não vai ter transmissão, não teve acordo com a TV Globo, né? Pelo menos por enquanto, apenas as emissoras de rádio devem transmitir, portanto, o Flamengo contra a equipe do Bangu, 9 da noite. Nós teremos também no domingo, né, o Vasco da Gama também voltando aí as atividades contra a equipe do Macaé. Esse jogo do Vasco vai ser em São Januário, no domingo, às 4 horas da tarde. E as outras 2 equipes também grandes do futebol do Rio de Janeiro. O Botafogo volta ao campeonato na segunda-feira, dia 22, a partir das 5h30 da tarde, contra a Cabo Friense, e o Fluminense vai enfrentar
à noite, a partir das 8 horas da noite, no Maracanã, a equipe do Volta Redonda. Aos poucos, as federações aí espalhadas pelo Brasil estão retomando as atividades autorizadas aí pelas prefeituras dentro dos estados. O futebol internacional, já o futebol internacional já voltando também aos poucos aí, isso porque já há um controle da Covid-19 em vários países. A gente torce e espera para que o Brasil, nos próximos 2 meses, já tenha também esse controle total aí, né, desse coronavírus, para que as atividades elas possam voltar também aos poucos, é claro, diante de muito critério aí de saúde, muito critério, muita observação, para que aos poucos a vida volte, portanto, ao normal. É a grande notícia, então, desta quinta-feira para os amantes e torcedores aí do esporte, do futebol brasileiro. Aos poucos a gente vai trazendo, portanto, essas informações. Aqui a gente vai ficando por aqui, encerrando as nossas atividades. Boa tarde para você, boa tarde para a Débora e também para você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Um grande abraço, estaremos de volta amanhã, sexta-feira, última edição desta semana. Até lá. Até lá, Bonfim, boa tarde para você também, obrigada pelas informações. Só um número aqui importante de utilidade pública, para você que quer visualizar alguém descumprindo os decretos da Prefeitura, você pode ligar no 999467171, também no 153 e no 97014560, vou repetir esse último, 97014560, 153 e o 99467171. Estão aí os números para denúncia. Débora Muniz, e a nossa enquete de hoje? Bom, a nossa enquete de hoje, trazendo resultado para você, a pergunta era: você acredita que a desinformação, mais conhecida como fake news, será utilizada como arma política em 2020? 87% das pessoas votaram sim, Raquel. E 13% das pessoas votaram não. É isso, então muita gente acredita que realmente é essa ferramenta negativa que a gente tem visto acontecer muito das fakes, né? Que tanto de um lado quanto do outro podem ser utilizadas nessa eleição de 2020, que a gente ainda não sabe quando é que vai acontecer, né? Pode ser que é para o final, que seja para o final do ano, mas a gente não sabe ainda quando, se novembro, se dezembro ou se passa para 2021. A gente vai encerrando o nosso Direto ao Assunto. Débora, boa tarde para você, obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto, participando aí pelo WhatsApp e pela live. É isso mesmo, você pode conferir a edição de hoje lá no YouTube, 92.1, quer dizer, Débora, me ajuda aí. Moderna FM 92.1. 92.1. Você pode acompanhar lá a edição de hoje e as outras edições da semana também. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!